O ciclo de retroalimentação do estresse, como o cortisol te prende e como sair desse loop. O estresse moderno não é apenas cansaço mental. Ele é um mecanismo biológico que pode entrar em descontrole, criando um estado permanente de alerta no corpo. Quando isso acontece, surge o que a ciência chama de ciclo de retroalimentação do eixo HP-autor. É o momento em que o estresse alimenta o cortisol alimenta o estresse e esse loop começa a se fortalecer sozinho. Hoje você vai entender por que isso acontece, como isso afeta cada área da sua vida e, principalmente, como quebrar esse ciclo. Bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje, vamos direto ao centro biológico do estresse, o eixo HPA, formado pelo hipotálamo, pela hipófise e pelas glândulas adrenais. Ele é o comando que deveria ativar e desativar a resposta ao estresse, mas que em muitas pessoas fica preso em um estado de alerta constante. Essa é a origem do cansaço, da ansiedade, da insônia, do ganho de peso e da perda de foco que tantas pessoas sentem. O que é o ciclo de retroalimentação do cortisol? O cortisol não é o inimigo. Ele é um hormônio fundamental para acordar, pensar, agir e lidar com desafios. Mas ele precisa seguir um ritmo natural quando o estresse vira rotina e o cérebro perde a capacidade de desativar o eixo HPA. O cortisol passa a ser liberado em excesso, e é nesse ponto que nasce o ciclo de retroalimentação. O mecanismo é simples, mas profundo. O estresse ativa o hipotálamo, que libera CRH. O CRH estimula a hipófise, que libera CTH. O ACTH manda as adrenais produzirem cortisol. Em condições normais, quando o cortisol sobe, ele retorna ao cérebro e diz literalmente: pode desligar, está tudo sob controle. Mas no estresse crônico, o cérebro perde essa sensibilidade. Ele não percebe que o cortisol está alto, então continua ativando o eixo, como se você estivesse em perigo o tempo todo. Esse descontrole gera retroalimentação. O estresse aumenta o cortisol. O cortisol desregulado aumenta a sensibilidade ao estresse. E assim, o ciclo continua rodando sem parar. Esse é o estado de sobrevivência crônico, um modo em que o corpo foi feito para ficar por minutos, mas não por meses ou anos. Como esse ciclo afeta o corpo e a mente, a retroalimentação do cortisol cria uma série de efeitos colaterais que muitas pessoas não conectam com o estresse. Quando o cortisol se mantém elevado, você perde a capacidade de relaxar. O sono profundo fica comprometido, especialmente o início da noite. A memória recente sofre porque o hipocampo, região responsável por aprender e consolidar informações, se desgasta rapidamente. A amígdala cerebral, que controla as reações de medo e alerta, fica hiperativa. Por isso, pequenas situações começam a gerar grandes reações emocionais. Além disso, o cortisol eleva a glicose no sangue, favorece o acúmulo de gordura abdominal e altera a produção de vários hormônios, incluindo os relacionados ao humor. Nada disso é psicológico ou imaginário. É pura fisiologia funcionando no seu limite. E tem mais. O cortisol, cronicamente elevado, reduz a sensibilidade dos receptores do próprio cortisol. Isso piora o ciclo de retroalimentação. Porque quanto menos o cérebro percebe o hormônio, mais ele ativa o eixo HP-autor. É como se o corpo estivesse sempre esperando o próximo problema. Como quebrar o ciclo de retroalimentação? A boa notícia é que o corpo possui a capacidade de reorganizar o eixo HPA. Mas isso não acontece sozinho. É preciso dar estímulos específicos que reeducam o sistema. A seguir estão as estratégias mais eficientes comprovadas na literatura científica. Adaptógenos que reequilibram o eixo. Os adaptógenos são plantas medicinais que regulam a resposta ao estresse. Eles não derrubam o cortisol de forma extrema. Eles normalizam, devolvem sensibilidade ao eixo HPA e reduzem a hipervigilância que marca o ciclo de retroalimentação. Os que possuem maior evidência são ashwagandha, rhodiola rosé e ginseng siberiano.
A ashwagandha reduz a ansiedade, melhora o sono e diminui o cortisol de forma profunda. A rhodiola melhora a resistência mental e reduz a fadiga. O ginseng siberiano ajuda o corpo a lidar com o estresse prolongado. Eles funcionam porque atuam nos receptores e na comunicação neural do eixo HPA. Respiração vagal, 90 segundos para sair do alerta. A respiração coerente é uma das estratégias mais rápidas para desligar a retroalimentação. Inspirar por 4 segundos e expirar por 6 ativa o nervo vago, que reduz a atividade do sistema simpático, responsável pelo estado de alerta. Em menos de 2 minutos, o corpo já começa a desacelerar. É o antídoto fisiológico do estresse. Exposição matinal ao sol para resetar o cortisol. A luz natural da manhã envia ao cérebro um sinal que ajusta o relógio biológico. Isso reorganiza o horário de produção do cortisol, reduz picos noturnos e melhora o humor. O sol matinal também aumenta a serotonina, que mais tarde se transforma em melatonina. Esse simples hábito restaura o ritmo do eixo PA. Controle de glicose para reduzir estímulos de alerta. Pouca gente percebe, mas picos de glicose são gatilhos diretos de adrenalina e cortisol. Isso acontece especialmente quando se consome açúcar líquido, como refrigerantes e sucos. A estratégia mais eficaz é colocar proteína no café da manhã, evitar açúcar em jejum e consumir fibra antes das refeições maiores. Com isso, você reduz a necessidade do corpo de ativar o eixo HPA repetidamente. Sono profundo, como regulador mestre. E dormir mal é uma das maiores causas de retroalimentação. Uma noite ruim aumenta o cortisol em até 40% no dia seguinte. É por isso que, mesmo sem grandes problemas, você acorda irritado, com fome e sem foco. O sono profundo repara o cérebro, melhora a comunicação neural e reduz a hiperatividade da amígdala. Exercício na dose correta. O exercício certo regula o ciclo. O exercício excessivo amplifica a retroalimentação. O ideal é uma combinação de treinos de força 2 a 3 vezes por semana e caminhadas diárias. Atividades muito longas e intensas aumentam o cortisol e podem piorar o eixo HPA. Nutrientes que acalmam o sistema nervoso. Magnésio e L-tianina reduzem a excitabilidade neural e melhoram a qualidade do sono. Eles ajudam a desligar o estado de alerta e diminuem a intensidade das respostas emocionais. Funciona tanto em situações agudas quanto no longo prazo. O ciclo de retroalimentação do estresse e do cortisol não é um destino, ele é um estado em que o corpo fica preso quando o eixo PA se desregula, e ele pode ser quebrado. A combinação de adaptógenos, respiração coerente, luz natural matinal, controle de glicose, sono profundo, treino moderado e nutrientes calmantes devolve ao corpo a capacidade de desligar o alerta interno. Quando o eixo PA volta ao equilíbrio, você recupera clareza, foco, energia, estabilidade emocional e a sensação de controle sobre a própria vida. Se este conteúdo te ajudou, deixe o like, compartilhe e comente aqui embaixo que outros temas você quer entender. Até o próximo vídeo.